A paz do Senhor, filhos da alva, leitores da palavra de Deus. Estamos aqui para mais um Papirando a Bíblia. Terminando hoje, concluindo hoje, graças a Deus, o nosso livro de Josué. Ficamos ontem até o capítulo 21, no vídeo 25, e agora vamos fazer o vídeo 26, com os respectivos capítulos 22, 23 e 24, concluindo a nossa leitura. Lembrem-se, sábado será nossa gincana, nosso grande dia, será a nossa final da gincana do segundo trimestre de 2018. Desejo que Deus abençoe a todos, uma boa sorte e que tem que orar, ler e estudar. A epígrafe do capítulo 22, a primeira epígrafe, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: Josué abençoa e manda às suas casas as 2,5 tribos de Israel. O que seria isso? A gente vem falando desde o início com vocês que Moisés havia deixado 2,5 tribos do lado leste do Rio Jordão, quando ele derrotou os reis lá, Sehon, Og, e a gente explicou que essas 2,5 tribos pediram para ficar do lado leste. A gente já explicou bastante isso. Então o que aconteceu? Moisés permitiu, mas com uma condição, que quando fosse necessário guerrear do outro lado do Rio Jordão, todos eles iriam para a guerra e só voltariam depois para as suas casas e para as suas famílias do lado leste do Rio Jordão. E foi o que aconteceu. Eles tomaram posse daquela terra antes do Rio Jordão, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, ou Manassés do leste. Então, na hora de atravessar o Rio Jordão, aquele milagre a gente já sabe, né? As águas foram abertas do Rio Jordão e todas as 12 tribos passaram para guerrear contra os povos. Agora, no final dessa história, escrita pelo próprio Josué, filho de Num, da tribo de Judá, observem essas questões, né? Josué, filho de Num, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim. Me perdoem, estava confundindo aqui com Caleb, que é da tribo de Judá. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim. Então agora Josué chama aos Rubenitas, aos Gaditas e aos Manassés do leste, a meia tribo de Manassés, e os despede em paz e agradece. Lá no versículo 12 ele disse-lhes tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou guardastes. Tudo que Moisés acordou com eles que fosse feito, eles fizeram. E também defenderam os seus irmãos o tempo todo, fizeram tudo aquilo que tinham acordado com o Deus de Israel através de Moisés, e também obedeceram a Josué como deveria ser, já que Josué agora era o líder de Israel, o general e também o profeta. No versículo 5, eles estão somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento. E ele fala para os povos que abençoou os povos lá no versículo 6, abençoou e o mandou para as suas casas, para as suas tendas, como tem aqui. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés saíram de lá de Siló, de onde era o acampamento, de onde estava a tenda da congregação, de onde estava a casa do Senhor, e foram para as suas possessões que ficavam além do Jordão, né? Agora além do Jordão, do local que eles estavam, ou seja, leste do Jordão. Bom a gente sempre entender isso, leste, onde ficaram as 2,5 tribos, Ruben, Gade e Manassés do leste, e oeste, onde ficaram as 9,5 tribos, incluindo Manassés do oeste. Leste, lado de cá do Rio Jordão, antes de chegar na terra prometida propriamente dito, oeste, do lado de lá. Amém? Ou ocidental, aqui no leste, e oriental,
aqui no leste, oriental no leste e ocidental no oeste. Amém? Peraí, deixa eu ver se eu estou enganado. Oriental no leste, isso, e ocidental no oeste. Isso, perfeito. Detalhes. Assim todos voltaram para sua casa. O que acontece? Quando chega lá, no versículo 10 diz o seguinte: quando eles chegam lá do outro lado, antes deles chegarem mesmo no outro lado, ou quando chegaram e depois resolveram fazer isso, o que eles fizeram? Construíram um altar. A Bíblia diz que é um altar de grande aparência, um altar grande, um altar para que fosse avistado de muito longe. Construíram um altar. Quando as 9 tribos e meia, que estava do lado de lá de Jordão, o povo de Israel praticamente todo, quando eles souberam, eles se indignaram. Eles acharam que aqueles povos, aquelas 2 tribos e meia, haviam construído um altar para adorar outros deuses. E o que fizeram? Tentaram, pensaram, maquinaram, criar um exército com todo o povo de Israel para ir lá guerrear contra os seus próprios irmãos, né? Contra Ruben, Gade e Manassés do leste. E foram lá e enviaram os filhos de Israel, no 13, né? Enviaram os filhos de Israel, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, que é onde eles estavam. Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote. Finéias foi lá, né? Era o sacerdote também, assim como Eleazar era seu pai, era o sumo sacerdote. Lembramos daquilo, né? Arão era o sumo sacerdote. E quando Arão morreu, ele só tinha mais esses 2 filhos que eram o Finéias e o Eleazar e o Itamar. A gente não vê muito mais falando de Itamar lá na frente, mas Eleazar também lá na frente teve um filho e também viu a ser o sacerdote. Ele já tinha o filho, esse Finéias, inclusive ele trouxe ele já do Egito. Ele não morreu junto com os outros porque não tinha idade de guerra, porque eram os homens que tinham idade de guerra. Então, passava-se esse sacerdócio de pai para filho. Então, Finéias foi lá junto com 10 líderes de cada tribo que estava ali do outro lado do Jordão. Porque das tribos eram 9 e meia, mas claro, tinha Manassés do leste e Manassés do oeste. Então eles foram lá com com 10 líderes, um de cada tribo, e com os oficiais, com os juízes, e foram lá. E chegaram para eles: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão transgredindo contra Deus, já vieram para cá e já vão agora adorar outros deuses, levantar um altar para fazer oferendas a outros deuses. Por que vocês fizeram isso? E começa aquela conversa. Mas aí os povos que estavam lá no leste, eles sim, começam a falar também, né? A gente acha interessante isso aqui. Ele diz aqui no 19, né? Finéias junto com os povos lá, diz assim: se é porém que a terra aqui, vossa possessão, aqui onde vocês estão, se vocês se sentem que aqui é uma terra imunda, então vamos todo mundo para o lado de lá do Jordão e a gente lá divide as terras, se o caso for esse. Inclusive aí ele vai trazendo alguns pecados, algumas coisas que já havia acontecido, já havia ocorrido com o povo de Israel. Inclusive falam do pecado de Acã, que a gente muito falou aqui. No versículo 20: não cometeu Acã, filho de Zera, transgressão no tocante ao anátema, a consagração, aquilo que Deus tinha mandado que não fizesse, ele fez. E ele dá o exemplo de que mesmo Acã fazendo, o povo de Israel foi castigado por conta disso. Pessoas morreram por causa do pecado de Acã, inclusive suas famílias. Querendo dizer o seguinte, que a gente depende uns dos outros. Deus, cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas muitas vezes a gente pode fazer a família sofrer, amigos sofrerem
amigos serem castigados, muitas vezes até porque eles são coniventes com aquilo que a gente de repente os fez passar a fazer. Porque nós somos formadores de opiniões. Nós podemos muito bem arrebanhar pessoas para o caminho errado. Então responderam os filhos de Gade, lá os que estavam lá, os filhos de Gade, os filhos de Ruben e os de Manassés do leste, que não era isso que eles estavam pensando. Eles não estavam adorando outros deuses. Eles construíram esse monumento muito grande, como se fosse uma réplica do monumento que estava em Siló, onde estava a casa de Deus, porque a preocupação deles era com as próximas gerações, com os seus filhos. Quando os filhos de Israel, se fala assim na Bíblia, os filhos de Israel, lá do lado oeste, viessem e dissessem aos filhos do pessoal do lado leste aqui, dizer assim: vocês não têm nada a ver com a gente. Vocês não são povos de Deus, não são povos do Deus de Israel. Vocês são outros povos e isso, aquilo, outro. Até porque de geração para geração às vezes vai se perdendo o costume e as histórias. Então eles tinham essa preocupação. Então levantaram isso para que fosse provado para todos que eles continuavam servindo ao Deus de Israel. Então Finéias e os outros, ao ouvirem isso, não aceitaram. Foi bom aos seus ouvidos, como diz aqui na Bíblia, se convenceram de que era realmente essa a intenção, e era realmente a intenção do povo. E eles, aqui diz no versículo 34, acabando essa epígrafe: e os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ede, para que seja testemunho entre nós e que o Senhor, entre nós que o Senhor é Deus. Ede significa Ede significa testemunho. Então, esse altar era como uma memória, como um testemunho, como algo para que fosse lembrado, para que ficasse ali e não fosse esquecido nunca mais. Capítulo 23. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. A gente tem pouca coisa para falar disso, que apenas Josué, aqui diz que Josué já estava velho, já estava muito cansado, nos seus dias, como diz aqui, em dias, né? E diz aqui no versículo 2, chamou Josué a todo Israel, ou seja, todas as 12 tribos, acho que estavam do lado de lá, do lado de cá, todos os juízes oficiais, todos os líderes das tribos, e disse: eu já sou velho e entrando em dias, ou seja, estou já morrendo. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez. Aí começa a falar de todos os milagres que Deus fez, e começando já pela história de Abraão. E o Senhor vosso Deus, ele começa a falar, tá? E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós e as expelirá de diante de vós. Ele dizendo que aqueles povos que estavam ainda dentre eles, o Senhor expulsaria de perto deles. Mas diz assim: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. A mesma coisa que Deus falou com Josué, lá no início, no capítulo 1, ele deu essas mesmas orientações a Josué, que não se afastasse do que foi ensinado por Moisés, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações e que ainda ficaram convosco, ou seja, né? Aí ele diz: se vocês se afastarem, aí vem aquela coisa da bênção e a maldição de acordo com aquilo que você vai fazer, como a gente já falou aqui, que as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, algumas delas são condicionais, vai depender da sua escolha, do que você vai querer fazer. Deus lhe deu livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal, e o bem terá a recompensa ao bem, e o mal será recompensado com o mal, porque Deus é justo, isso é justiça. Então, lá na frente ele diz no versículo 12, porque se de alguma maneira vos apartardes, ou seja, se afastar de Deus e começar a se casar com outras mulheres, ou se casar as mulheres com outros homens, ou seja, juntarem-se aquelas nações, junto com aquelas nações pagãs, e começar a idolatrar e começar a viver junto, fazendo a mesma coisa,
Aí ele diz lá, Deus te porá por laço a vós, e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, a gente vê que Deus, ele tanto pode dar quando ele pode tirar, né? Tem até um hino aí muito bonito que fala de Jó, né? E diz, ele me deu, ele pode tirar, é dele. E é bastante interessante. É o que Jó disse para a sua esposa, para os seus amigos. É dele e ele tomou. É dele e ele pode fazer o que ele quiser com aquilo que é dele. E ele fala lá mais na frente que a justiça de Deus e como Deus é maravilhoso, que dizendo que todas as palavras que Deus disse, todas elas se cumpriram. E eles puderam ver nesses talvez quase 50 anos, a gente não sabe dizer ao certo. A gente tem alguma ideia porque eles passaram 40 anos no deserto. Depois Caleb, lá na hora que ele vai exigir a sua herança, ele fala que já estava com 45, né? Então a gente já vai aí mais 45. Aí ele com esses 40 já era no primeiro ou segundo ano do Êxodo, então vamos aí 45, 46. E aqui já havia passado também algum tempo, então vamos ver lá aí uns 50 anos desde que saíram do Egito. Não pesquisei essa parte, essa data, mas é mais ou menos por aí, depois de tudo que a gente tem lido. Então, no 16 ele termina dizendo, quando ultrapassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado e fordes e servirdes a outros deuses. Aquilo que a gente tinha falado aqui. Eles vão sofrer essas consequências. 24, o último capítulo para terminar. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Depois juntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes, aquilo tudo que a gente tinha falado, os oficiais e os líderes. E começa a dizer, sim, agora sim, eu tinha falado de Abraão antes, e começa a dizer desde o tempo de Abraão, no versículo 2, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor. Veja aí a prova daquilo que a gente falou, que Josué era profeta. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, aqui não explica qual é o rio, mas a gente foi pesquisar, é o rio Eufrates. Antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Naó, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, Deus falando, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai. Cadê? Me perdi aqui. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente dele, Isaque. E Isaque dei Jacó e Esaú, e aí começa. Então aí depois ele vai bem lá para frente e diz, e enviei Moisés e feri o Egito, abriu o mar vermelho, aí começa a falar, levantou-se também Balaque, destruir os moabitas, e Deus destruiu o povo de Jericó. E lá no 13 em diante, aí dizia, eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Ou seja, aquela geração agora estava usufruindo de tudo aquilo que Deus prometeu no passado aos seus antepassados, aos seus ancestrais, aos seus pais. A partir do versículo 14, Josué faz de novo o concerto com o povo. E agora, pois, tomei o Senhor e servi-lo com sinceridade. Aí ele vai dando vários conselhos também. Porém, e ele agora dá uma opção. Deus dá essa opção, homem. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vai. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou seja, além do rio Eufrates, que ele falou antes, da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ou seja, o povo foi idólatra antes de Abraão. Abraão, quando saiu de lá, saiu de uma terra idólatra, que Deus disse, vem para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão vai sem nem perguntar onde, né? A gente conhece muito bem essa história. Aí ele diz, vocês querem servir ao Deus dos vossos pais ou agora esse Deus dos amorreus, que é onde a gente está vivendo e convivendo com algumas dessas pessoas. Aí
o finalzinho desse versículo é aquele bastante conhecido de toda a igreja. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O próprio Josué falando isso. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí levanta uma questão que talvez seja polêmica, a gente não tem muito arcabouço para falar sobre isso, mas quando Josué diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, dá a impressão de que Josué tem uma família, mulheres, filhos, mas a Bíblia não relata. De repente ele pode não ter tido filhos, por isso não foi relatado, porque geralmente se relata mais a sua descendência. Mas também para Josué poderia estar falando da sua casa, a sua tribo, o seu povo, Judá. Mas ele diz aqui, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente de qualquer coisa. Estava já morrendo, mas continuava com a mesma fé. Então o povo responde a ele que jamais vai se afastar de Deus e que vai continuar servindo a Deus sem idolatrar, sem se prostituir, sem se entregar a outros deuses, o que a gente sabe que infelizmente não foi o que aconteceu. Aí no 25, versículo 25, assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Ou seja, esse acordo, esse último acordo que Josué fez com o povo, se deu na terra de Siquém. Epígrafe a partir do 26, a pedra do testemunho. E Josué escreveu estas leis numa pedra, levantou essa pedra que diz erigiu, ele levantou uma pedra e ali escreveu tudo o que estava na lei, debaixo de um carvalho, de uma árvore chamada carvalho, onde eles estavam acostumados, onde ficava junto do santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será por testemunho. Então no 28, então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A partir dessas reuniões, que podem ter demorado vários dias, ele despediu todo mundo em paz para os seus locais. Né? Deus já mostrando os últimos momentos de Josué e fazendo com que ele deixasse todo o recado para o povo. Então, a partir do 29, vem a morte de Josué e Eleazar. É interessante, a gente passou esse tempo todo lendo esse livro, e agora quando eu li a morte de Josué, eu já tinha lido outras vezes, mas me deu até um aperto no coração. É como se a gente estivesse vivendo a história de Josué, estivesse assistindo um filme, alguma coisa, e deu aquele aperto no coração, até aquele sentimento de tristeza de ver a morte dele, né? Mas foi uma coisa muito linda a vida dele. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu sendo da idade de 110 anos. Com quantos anos Josué faleceu? 110 anos. E o sepultaram no termo da sua herdade em Timate-Será, que está no monte de Efraim. Ou seja, como a gente falou, que ele era da tribo de Efraim, então ele herdou a parte da tribo lá de Efraim, na sua área, e foi sepultado em onde? Timnat-Sera. Timnat-Sera. Né? Vocês vão ver aí no versículo 30. Pode ser que seja perguntado, pode ser que não, quem sabe. Onde foi sepultado Josué? Timnat-Sera, que está em Efraim. Mas na verdade, Timnat-Sera seria a resposta. 31, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Vamos dar uma paradinha para a gente entender isso. A Bíblia diz aqui, serviu, pois, Israel. Ou seja, serviu com fidelidade no tempo que Josué estava vivo, e os anciãos e aquelas pessoas que viveram a história. Por isso há uma grande preocupação de a gente continuar. Isso aqui a gente precisa toda hora ler para os nossos filhos. A gente precisa toda hora ensinar para eles. Como está lá em Deuteronômio 6, e Deus falando que a gente deve falar para os nossos filhos no deitar, no levantar, atar
nos corações, na testa, nos umbrais das portas, é tudo uma alegoria, mas é que realmente a gente não pode esquecer das coisas de Deus. E o que acontece? Quando esses povos foram se esquecendo, aí a coisa lá na frente a gente vê que desandou. O 32 também enterraram em Siquém, no mesmo lugar, não, em Siquém, de Josué, a gente já viu que foi em Efraim, lá em Timnat-Sera. E também enterraram em Siquém, lá em Siquém, onde estava também o santuário, que é Siló em Siquém, e enterraram lá os ossos de José. Os ossos de José foram enterrados lá em Siquém. Lembra? Desde lá da história de Gênesis, e José profetizou que quando o povo saísse dali, levassem seus restos mortais, seus ossos. Foi o que eles fizeram, e no momento certo, no momento de Deus, eles foram lá e sepultaram os ossos de José. Em que local? Nos locais, nos locais onde estavam os seus filhos, onde tinham sido por possessão os filhos de José. Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Desde lá, Jacó tinha comprado a Siquém essas terras, aquela velha história de Siquém, com Diná, e outra história. Mas Jacó tinha comprado desde aquela época, e agora foi por herança para os filhos de José, mais do que justo, e lá foram enterrados os ossos de José, ou seja, José, o corpo, não os restos mortais. A gente sabe que não tem valor algum, dependendo do contexto, mas tem alguns valores simbólicos. E José, os ossos dele, depois de mais de 400 anos, quase 500 anos, agora vem e é enterrado no mesmo lugar de onde ele saiu. No 33, para terminar, faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro do Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Ou seja, Eleazar, agora o sumo sacerdote, faleceu, e fica quem no lugar dele? Finéias. Tínhamos Arão, Eleazar, depois Finéias, e foi enterrado na montanha de Efraim. Assim a gente termina o livro de Josué, mas a gente tem uma surpresinha aqui para vocês. Lembram que a gente falou lá de Otiniel? Lembram quando a gente falou de Otiniel? Que Caleb disse que o homem que vencesse os gigantes, em determinado local, não vou ler de novo para vocês, casaria com a sua filha Axa. E foi o que aconteceu. Otiniel, que era primo de Axa e filho do irmão de Caleb, no filho de Kenaz, foi quem venceu. Esse povo casou com Axa, e depois Axa foi lá e pediu terras melhores a Caleb, para que tivesse águas, que tivesse mananciais, porque as terras que ele havia dado eram secas, e eles deram por possessão Hebron. Então, gente, não por acaso, quando a gente vai lá para o livro de Juízes, começa a se falar de como Judá, a tribo de Judá, ela sobressaiu em várias conquistas, em várias terras, inclusive Otiniel, que também vinha da tribo de Judá por ser sobrinho de Caleb, então era da mesma tribo de Judá. Então lá na frente, no livro de Juízes, que já é outra história, a gente vai ver que o primeiro juiz do povo de Israel, depois de Josué, depois de Moisés e Josué, a gente entra para uma fase de juízes. A gente tinha antes fases dos profetas, do libertador, foram o libertador, o primeiro libertador foi Moisés, depois sucedeu o Josué,
Mas aqui quando a gente entra para o livro de Juízes, o primeiro libertador juiz a ser levantado pelo povo de Israel, porque disseram, e agora? Quem vai nos liderar? Então foi Otiniel que liderou o povo de Israel lá em Juízes, mas já é outra história, outro livro. Então, queridos, nós agradecemos a atenção de todos nesses 26 vídeos com esse, contando todo o livro de Josué. Pedimos desculpa pelos vídeos um pouco longos, mas a intenção da gente é explicar detalhadamente para que a gente possa entender em uma linguagem simples, numa linguagem sem muita coisa difícil. Aí pelo menos a gente tentou, né? A gente sabe que a Bíblia é um pouco difícil de entender, mas é uma leitura maravilhosa, é uma leitura gostosa. Como já disse a vocês, não sou teólogo, tenho formações em outra coisa, mas não em teologia, mas a gente é um curioso da palavra de Deus, já sedento pelo conhecimento da palavra de Deus. E a gente precisa compartilhar. Então vocês, como jovens, adolescentes, esses vídeos foram feitos especialmente para a União de Adolescentes Filhos da Alva, Assembleia de Deus de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, Congregação Jardim Santo Inácio, da qual a gente faz parte da direção pela misericórdia. Mas, como a gente já falou antes em vídeo anterior, a gente precisou, por necessidade, criar um canal para que ficasse mais fácil a questão do armazenamento, isso, aquilo, outro. Não é nossa intenção glória, nem honra, toda a glória seja dada a Ele. Mas a nossa intenção é que a palavra de Deus seja disseminada, que a palavra de Deus seja aprendida e que a gente possa compartilhar os conhecimentos. Obrigado a todos, Deus abençoe. Até o próximo livro, que a gente não sabe se vai ser, qual vai ser, porque a gente não segue sempre uma sequência. Estamos pensando num livro do Novo Testamento, talvez o primeiro Evangelho de São Mateus, mas estamos orando ainda. Obrigado a todos, uma boa gincana, e a você que não faz parte do nosso grupo, mas que tem paciência e que gosta de nos ouvir e nos ver e que se inscreve aí, às vezes pessoas que eu nunca vi na vida, isso é legal, muito bacana. E se gostar, deixa um like aí, se quiser se inscrever também. E Deus abençoe a todos. Orem, leiam, estudem e lembrem-se. A gente falou o tempo todo, né? Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Ela assim aberta é a boca de Deus. Deus abençoe.